Olá pessoal, eu sou Ulisses, bem-vindo ao canal ProgVini, videoaulas de programação. Nós estamos no Guia de Programação C#, nossa série, e eu estou aqui na página 1332 do Guia de Programação C# da Microsoft. Você pode adquirir por meio do link que está disponível aí na descrição do vídeo. Tem uma versão em inglês e uma versão em português. Hoje nós vamos dar início à análise, conceitual da linguagem C#, começando com tipos. Hoje, especificamente, nós vamos começar a olhar sobre tipos, variáveis e valores. C# é uma linguagem fortemente tipada. Ele vai dizer o que significa aqui. Toda variável e constante tem um tipo as does every expression, assim como toda expressão que se avalia para um valor. Ou seja, em C#, tanto as variáveis quanto constantes e toda expressão que tiver no seu código-fonte, tudo que qualquer processamento lá, vai retornar um valor e esse valor vai ter um tipo. Por isso que C# é dito que é fortemente tipado, porque toda a informação, armazenada e processada por C# tem um tipo definido. Aqui também, toda assinatura de método especifica um tipo para cada parâmetro e para o valor de retorno. Então, os métodos também são fortemente tipados. Quando você define um método em C#, você já tem que dizer qual o tipo que aquele método retorna, e quais são os parâmetros desse método e qual o tipo de cada um desses parâmetros, para que o compilador possa utilizar as regras aí e não permitir que sejam misturados tipos diferentes de dados de acordo com as regras da linguagem de programação. Então é fortemente tipado. Você é um pouco limitado em relação ao que você pode fazer com as informações na linguagem, mas para garantir que os resultados sendo processados, as informações resultem em um dado de um tipo bem definido ali, que o compilador vai ajudar você a manter essa integridade aí dos dados, das informações do programa, do código, e tornar seu código aí fortemente tipado. Na verdade, é isso que significa. A biblioteca de classe do .NET define um conjunto de tipos numéricos pré-definidos, built-in, assim como também tipos mais complexos, que representam uma ampla variedade de construções lógicas. Ou seja, ele tem tipos de números, int, decimal, que a gente já viu, double também, nos tutoriais iniciais da série. Tem strings. E tem tipos mais complexos, ele está falando aqui, para possibilitar trabalhar com sistema de arquivos, conexões com a rede, coleções, arrays, que são listas também, de objetos, datas, etc. Então a linguagem .NET ela tem muitas classes com informações ali, definições bem definidas de tipos, tanto pré-definidos simples, como também pré-definidos mais complexos, para auxiliar você a trabalhar nos seus programas. Aí aqui ele continua. Um programa C# típico utiliza tipos da biblioteca de classe, assim como tipos definidos pelo usuário, que modelam os conceitos que são específicos para o domínio de problema do programa. Ou seja, não tem como o .NET resolver todo tipo de situação. Na verdade, ele dá ali as ferramentas para nós, programadores, para que nós possamos utilizar aquelas ferramentas a fim de resolvermos os problemas específicos dos programas com os quais nós estamos trabalhando ou que nós precisamos desenvolver. Então ele fornece coisas mais genéricas, tais como
gerenciamento de arquivos, como a gente viu aqui, conexões com a rede, código também para auxiliar a conectar com o banco de dados, essas coisas. Mas a partir do ponto que passa para domínio de problemas ou regras de negócio, aí cabe ao programador desenvolver seus próprios tipos, suas próprias classes, assim como a gente viu no tutorial aí anteriormente sobre orientação a objetos em C#. A gente pode criar classes representando nossas regras de negócio. E assim nós temos nossos próprios tipos também. Esses que são os tipos definidos pelo usuário, que ele está falando aqui. Mas a gente vai aprender mais no decorrer da série. A informação armazenada em um tipo pode incluir essas seguintes coisas aqui, itens. Então a informação armazenada em um tipo pode incluir o espaço de armazenamento que uma variável daquele tipo requer. Isso é importante para que o compilador e o .NET mesmo possa alocar memória suficiente para executar seu programa. A Common Language Runtime, né, no caso. Os valores máximos e mínimos que o tipo pode representar, como a gente viu em outros tutoriais também. Aí o int tem um valor mínimo, valor máximo, o decimal também tem. Para alguns tipos não faz sentido, né, valor mínimo e máximo, mas para numéricos faz todo sentido. Os membros, métodos, campos, eventos e assim por diante que ele contém. Ou seja, um tipo, que pode ser uma classe, por exemplo, o tipo define, né, os métodos, os campos, os eventos e outros membros, né, que esse tipo define ou possui. Aí um tipo também pode informar a classe base da qual ele herda. A gente ainda não viu herança, mas basicamente você pode criar um tipo e estender aquele tipo, ou seja, criar um tipo que aproveite as funcionalidades desse tipo e estenda realizando operações mais customizadas ainda, mas sem a necessidade de você ficar repetindo seu código. Então, herança ajuda a gente a reaproveitar código. E aqui o tipo diz, né, de qual tipo ele herda. Ou seja, qual o tipo pai dele, ó, a classe pai. Ele também, um tipo, também pode ter informações, né, sobre o local onde a memória para variáveis desse tipo serão alocadas em tempo de execução. E ainda define os tipos de operações que são permitidas realizar com esse tipo. Por exemplo, se você tiver um número, você não pode somar com um booleano, por exemplo, ele está falando aqui nesse exemplo. O compilador usa informação de tipo para assegurar que todas as operações que são executadas em seu código são seguras de tipo. Por exemplo, se você declarar uma variável do tipo int, o compilador permite que você use essa variável em operações de adição e subtração, como a gente viu em outros tutoriais. Se você tentar executar aquelas mesmas operações em uma variável do tipo booleano, o compilador gera um erro, como mostrado nesse exemplo. Então vamos pegar esse código aqui rapidamente. Vamos colocar aqui. E aqui o compilador já deu um erro, porque a gente definiu aqui uma variável int, atribuiu 5 para ela, beleza. A gente atribuiu uma variável b, int também, e somou o valor de a, que era a primeira variável, com 2. Então ela vai ter o valor 7 aqui. Ok, a gente pode fazer isso com números. Aí ele veio e declarou uma variável booleana teste com valor true. Mas aí aqui embaixo ele tentou somar 5, né, uma variável inteira com um booleano. Não tem sentido nenhum, né? Como que você vai somar um número com um booleano? Não faz sentido. Então deu um erro. Aí se você olhar aqui nos erros do Visual Studio, fala operador mais de adição não pode ser aplicado a operandos do tipo int e booleano. Então para isso que serve aí um dos objetivos, né, do C# ser fortemente tipado é nos prevenir de executar operações inválidas com os tipos de dados aí.
que ele dá uma nota. Desenvolvedores C e C++, notem que C# booleano não é convertível para int. Eu não sou programador C nem C++, mas eu sei que lá o 0 é considerado falso e qualquer outro número é true, né, em C e C++. Mas em C# não existe isso. Booleano é booleano e números inteiros são números inteiros, ok? Só para concluir aqui, o compilador combina, né, ou mistura a informação de tipo no arquivo executável como metadados. Então vai ficar lá os metadados desses tipos, de informações sobre esses tipos no executável da aplicação. A Common Language Runtime utiliza estas informações de metadados em tempo de execução para garantir ainda mais, né, a segurança de tipo quando ele aloca e solicita ou libera, né, solicita memória. Então ele utiliza aí essas informações de metadados para saber quanto de memória vai precisar, onde que ele tem que colocar esses tipos, essas variáveis, etc. Então tá aí uma apresentação introdutória sobre tipos, variáveis e valores em C#. Na próxima aula a gente continua analisando aqui sobre especificar tipos em declarações de variáveis. Obrigado por assistir o vídeo, peço que você curta para nos ajudar. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver, para a gente ter uma discussão aí, se necessário. E é isso, um abraço, até o próximo vídeo.